três, acho que por enquanto estão fazendo parte. Ok. Vamos começar, então. Vamos começar já agradecendo ao professor Juliano pelo convite de moderarmos essa apresentação virtual de trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. Que esse seja um momento de um bate-papo, de troca de conhecimentos, que eu tenho certeza que será muito, muito rico. Oficialmente, eu sou a professora Silvia, sou aqui da Universidade Estadual do Norte do Paraná, e deixo aqui meu agradecimento e já desejar uma boa apresentação a todos. Também falo boa tarde para todos, para todas. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Sou o professor Dula, da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Vamos lá, vamos começar. A Silvia vai chamar... Pode chamar o primeiro nome, que eu acho que ele não está, né? Mas daí vamos para o segundo. Isso. Então, a primeira apresentação seria sobre esporte de aventura e mulheres, percepção das mulheres sobre a inserção em modalidades pouco usuais. Mas agora nós vamos, então, com o Matheus, que vai apresentar para a gente monitoria acadêmica no ensino remoto, conteúdos e possibilidades a partir das intervenções da educação física no lazer, tendo como autores o Alan, o Cauê, a Giovana, Ícaro, Vanessa. Falta o seu nome, Matheus, mas tudo bem. Esse, na realidade, Silvia, não é o meu trabalho. Não? Não. Qual que é o seu, então? O meu seria o segundo da apresentação de hoje. Eu li exatamente o segundo, das 16h40. Qual que é o seu, então? Impactos da inclusão do skate nos Jogos Olímpicos. Acho que tu leste o primeiro, talvez. Vamos fazer a seguinte. Pegue e se apresente. Fala com calma aí a sua apresentação, porque não está aqui na relação. Você vai projetar um PowerPoint, um slide? Sim, sim. Eu recebi talvez seja o antigo, porque houve uma troca e eles postaram lá no grupo de WhatsApp e estava hoje para as 16h40. Talvez vocês não tenham recebido essa nova... Eu estou no grupo também, mas não observei. Mas sem problema, pode fazer a sua apresentação. Sem problema, pronto. Isso. Então tá bom, não tem problema, né? Vamos lá. Compartilhar aqui a tela e vamos embora. Então, vamos fechar os microfones, então, nós. Prontinho, eu vou compartilhar aqui, eu só não vou ter mais o contato visual com vocês, mas está bem ok. Tá ok, só falta colocar a modo apresentação. Tá, então tá tudo certo, vamos lá. Agora está pronto, preparado. Pronto, muito obrigado, boa tarde a todos e a todas. Hoje nós traremos aqui uma apresentação versando sobre os impactos da inclusão do skate nos Jogos Olímpicos. Ontem, na discussão à noite, a gente dialogou sobre o surf, sobre uma outra característica na visão de gestores, e hoje a gente vai ter uma percepção dos atletas, dos próprios participantes do skate, e esse foi um trabalho realizado antes dos Jogos Olímpicos, então foi durante a pandemia, e é um trabalho de conclusão de curso do acadêmico Daniel José Pontes Mônaco, e eu aqui vou então apresentar, fui orientador do trabalho do Daniel sobre esse tema. Bom, inicialmente, além do skate, nós tivemos o ingresso de outras modalidades olímpicas, como a escalada e também o surf. No ano de 2016, foi realmente aprovado pelo Comitê Olímpico Internacional essa inclusão do skate como parte, né, desse programa olímpico, que visava bastante trazer as novas gerações para essa audiência, para essa participação mais efetiva dentro dos Jogos Olímpicos. Sempre tem sido uma grande preocupação do Comitê Olímpico Internacional, então houve essa discussão de novas modalidades, essas modalidades, então, que nós estamos aqui reunidos, estudando, tendo esses grupos, foram incluídas a partir dessa edição, oficialmente em 2020, mas por conta da pandemia, realizada em 2021, na cidade de Tóquio. Aqui, brevemente, alguns relatos históricos, só como contextualização. Não existe uma data realmente específica, como em algumas outras modalidades, que marque o surgimento do skate como
o início, o princípio, né, realmente momento que marcou. Mas algumas fontes, elas acabam apontando que nos anos 1930 é um período que os primeiros skates foram artesanalmente constituídos nos Estados Unidos, conforme a referência de Brandão, e uma época que realmente as ondas não estavam acontecendo, o mar estava fleto, os surfistas então tiveram essa ideia de surfar nas ruas, né? A junção de rodinhas de patins e tábuas de madeira foi criado para poder manter a característica dos movimentos, das manobras que eram realizadas, então, no mar, e com isso nós temos aí essa iniciação, vamos dizer assim, à prática do skate. De acordo com Machado, até o início da década de 1970, então aí aproximadamente 40 anos depois dessas práticas não tão formais como a gente tem atualmente, o skate ainda não tinha essa consideração de uma prática corporal esportiva até essa data, mas apenas um instrumento lúdico, de brincadeira, de entretenimento, que poderia ser realizado através de manobras, vencer obstáculos, pequenas competições, ou mesmo ter alguma prática profissional. Nós não tínhamos, então, esse grande avanço até a década de 1970. Bom, com isso, né, o skate teve todo um crescimento em termos de organização, de competições, de federações, confederações, e nós chegamos a essa discussão e traçamos o objetivo nesse trabalho de analisar os efeitos da inclusão do skate antes dos Jogos Olímpicos serem realizados, porque a gente sabe que o posterior trouxe uma visibilidade muito grande, em especial com as conquistas que o Brasil obteve. Como objetivos específicos, nós queríamos escutar essa opinião dos skatistas a respeito da inclusão, constatar as principais mudanças nas vidas deles, em termos de sentimentos, de percepção de como o skate estava, né, sendo talvez alterado com o ingresso nos Jogos Olímpicos, averiguar se essa inclusão ela seria um fator também de motivação para eles, para práticas, para visar esse sonho olímpico, como em muitas modalidades nós temos, e investigar se os skatistas, os praticantes que estavam nas práticas, gostariam de ter algum tipo de treinamento visando o aumento do desempenho no esporte, supervisionado por profissionais de educação física, em especial para valorizar, então, a área de formação. Bom, em termos de métodos, é uma pesquisa de natureza qualitativa, uma metodologia descritiva, foi aplicado, então, um questionário com participantes convidados, todos skatistas, que tinham os critérios de inclusão, serem de ambos os sexos, não tivemos aí uma seleção masculina e feminina, fossem maiores de 18 anos de idade, tivessem pelo menos 1 ano de prática no skate, e, obviamente, concordassem em responder as perguntas do questionário para a coleta das informações. Foram excluídos, obviamente, os atletas que não estariam adequados a essas características e que se negassem, né, em algum momento, responder ao questionário e não se sentissem confortáveis com as perguntas. Bom, dentro dessa característica da nossa amostra, nós tivemos 10 skatistas que participaram nessa primeira imagem que vocês estão vendo, inclusive eu moro muito próximo, é a Praça da Paz, é uma praça icônica, onde nós temos muitas práticas alternativas, um encontro realmente de muitas tribos que utilizam esse espaço para o skate, para parkour, para outras manifestações culturais, então é um coração cultural e esportivo aqui na cidade de João Pessoa, e além disso, o Daniel também, ele é skatista, né, o meu ex-orientando, que agora é um colega graduado, ele esteve no campeonato do Circuito Metropolitano de Skate, em João Pessoa, no ginásio Liceu Paraibano, e lá também realizou a coleta e participaram 10 skatistas da amostra. Bom, para os resultados de discussão, nós tivemos 20 sujeitos envolvidos, 19 do sexo masculino, uma participante do sexo feminino, então a gente vê aqui realmente que nesse momento nós tínhamos poucas praticantes do sexo feminino, porém, agora se nós fôssemos realizar essa pesquisa, acredito fielmente que esse cenário esteja muito diferente, em especial com a ocasião
Raíssa, que conquistou a medalha, e hoje, quando eu vou a essa praça, eu pratico muitas atividades lá também, corrida, caminhada, e vejo muitas meninas, algo que eu não havia visto jamais na vida, praticando o skate, de todas as idades, desde 5, 6 anos de idade até adolescentes e pessoas também adultas do sexo feminino. Então é muito bacana ver essa questão de visibilidade que o skate feminino ganhou com essa conquista. Bom, as idades variaram entre 18 a 43 anos de idade, 75% desses participantes tinham entre 18 a 26 anos de idade, então a maior concentração estava entre essas idades. A maior parte dos respondentes tinha o ensino médio completo e a maioria dos respondentes tinha mais de 4 anos de prática, então uma vivência já bem longa dentro do skate. Após as respostas, então, nós criamos categorias. A primeira foi de visibilidade, e aqui eu vou compartilhar com vocês algumas das respostas e também expressões desses respondentes. Então, a repercussão foi gerada em todo o mundo na época dos Jogos Olímpicos, previamente, que foi o período da realização desse estudo, em 2021, trouxe alguns pontos elencados como positivos, como essa inclusão, o skate ganha maior visibilidade como esporte sério e perde aquela fama de esporte para vagabundo. As pessoas irão ver o skate como outro esporte qualquer, dando a visibilidade que a prática merece, segundo o respondente de número 4. O de número 5 disse que porque vai ser mostrado para o mundo que o skate não é formado por pessoas desocupadas. Também uma visibilidade maior, ela trouxe um aumento de credibilidade, de interesse para a expansão do mercado, que a gente vê que a mídia acompanhou de perto essas conquistas nacionais também, concordando que foi dito pelos participantes, né? A conclusão, nos Jogos Olímpicos, o skate ficou muito mais visto, de forma que tende a crescer o mercado desse esporte. Então, já era esperado previamente que, com a culminância, nós teríamos uma maior visibilidade frente à prática, né? O skate só tem a crescer com a inclusão nos Jogos Olímpicos, aqui uma visão para as futuras edições, tendo em vista a visibilidade, construção de novos espaços para a prática esportiva e novos adeptos, como eu já havia citado da questão feminina. Em termos de competição, aqui caracterizando, essas competições teriam um aumento, se a questão de seleção para Jogos Olímpicos também traria uma motivação a mais. Então, 5 dos 20 participantes da pesquisa responderam que a questão se tornaria muito mais competitiva na visão deles, e eles disseram o seguinte: para mim, a inclusão do skate nos Jogos Olímpicos fez o esporte se tornar mais competitivo. O skate, como esporte olímpico, incentiva vários skatistas a se dedicarem para se tornarem um atleta olímpico. Então, a gente vê aqui que existe essa característica, realmente, de buscar esse sonho olímpico, diferentemente que nós temos de outras modalidades, que o olimpismo não é tão valorizado como no tênis, como o futebol. Então, a gente tem algumas modalidades até que estão sendo discutidas atualmente, de saírem do programa até para se valorizar outras, e a gente vê que o skate teve essa ascensão e que os atletas têm esse sonho, eles almejam realmente ter essa representatividade olímpica. Enquanto que, para a maioria, a inclusão não mudou a visão que tinha sobre a prática em si. Olha os relatos, não mudou, porque eu tenho a mesma visão que tenho desde que comecei a andar. Não acredito que com o skate fora ou dentro dos Jogos Olímpicos no futuro, não irá influenciar na minha prática desse esporte. Então, aqui tem as duas visões, ficou bem dividido entre essas respostas dos participantes. E, por fim, nessa categoria, podemos perceber que, mesmo com alguns participantes relatando que mudaram sua visão com a prática do skate, a maioria parece defender ainda a essência skatista. Essa essência é descrita por Olick como um estilo de vida dos skatistas. A gente pode realmente observar que existe muito enraizado isso, levando em consideração a forma como vem e interagem com a cidade, com a questão urbana, junto do espírito for fun e de encarar a prática. Então, esses valores foram respeitados e a gente pode perceber isso nas respostas. Por fim, o último... Eu só intervindo um pouquinho, mais 2 minutinhos, você acha que termina? Obrigada. Vamos lá, obrigado. O último, então, aqui foi a categorização de preconceito. Então, a maioria dos respondentes realmente afirmou ter uma visão da sociedade
e mudou ou está mudando, em especial com essa inclusão. Opa, agora o skate é um esporte olímpico, tem uma visibilidade diferente. Então, eles apontaram que eles próprios sofreram ou ainda sofrem com o preconceito da sociedade. Então, até seria muito interessante uma futura pesquisa para a gente averiguar como esses skatistas percebem a sociedade abordando ou tratando o skate de uma forma diferente. Então, aqui só para agilizar a apresentação, o último relato: as pessoas veem a prática de skate de uma forma muito marginalizada. Depois de ver que agora é um esporte olímpico, pode mudar a forma como a sociedade enxerga o skate. Então, outros relatos, e só para finalizar com as referências, o Paixão, por exemplo, fala que a prática de skate é vista de forma estereotipada e preconceituosa ainda, associando muitas vezes o skatista a uma pessoa desocupada, como a gente já viu nos relatos anteriores. Bom, para finalizar, as implicações da inclusão do skate são visíveis antes mesmo da sua primeira aparição na competição. Isso foi muito importante, dar voz aos skatistas para sentir realmente o que eles estavam tendo de sentimentos com essa inclusão. Foi perceptível observar que muitas expectativas foram criadas e a esperança é que os mega-eventos tragam realmente, que agregam valores positivos no cenário mundial do skate. E com isso a gente almeja, um incentivo, pesquisas futuras que possam tratar mais de escutar os skatistas, as próprias necessidades, e reconhecer, né, tanto em diferentes regiões do Brasil, aqui foi muito regional, em João Pessoa, mas também ter essa percepção de outras localidades, já que o skate está se tornando um esporte nacional. As referências, e o meu muito obrigado a vocês. Obrigada, Matheus. Vamos fazer todas as apresentações antes, e eu gostaria que vocês fossem anotando aí os questionamentos, tudo para a gente depois poder conversar. Então, muito obrigada. Agora, eu acho que por ordem, o Felipe. Felipe está pronto. E como a gente, pelo jeito, está com uma programação meio diferente aqui, então vou pedir que vocês se apresentem, fala o nome da tua apresentação, pode compartilhar a tela. Vou colocar para compartilhar aqui. Tá. Ana Sofia, obrigada pela presença. Por enquanto, tudo em ordem. Só confirme para mim, por favor, se está tudo certinho, se está aparecendo. Sim, em ordem. Está em tela cheia, tudo certinho, né? Fica à vontade. Certo. Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Felipe, sou graduado em Educação Física e especialista em Educação Física Escolar. Eu também faço parte do GEF, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, Educação Física e Políticas Educacionais. Grupo este vinculado à Universidade Estadual de Maringá. Irei apresentar o trabalho de minha autoria, juntamente com os colegas Fernando e Patrick. O trabalho intitulado de O Skate como Temática da Educação Física Escolar, uma pesquisa de estado do conhecimento. A educação física escolar tem como um de seus objetivos oferecer diversas vivências de imersão à cultura corporal de movimento, possibilitando, assim, um acesso a vasto universo cultural que se manifesta por meio das práticas corporais. Nessa direção, a Base Nacional Comum Curricular propõe várias unidades temáticas. São elas as lutas, danças e também as práticas corporais de aventura, que é o foco da nossa pesquisa. Essas práticas são caracterizadas principalmente por sua imprevisibilidade durante a sua interação com o ambiente desafiador. E são práticas que com a proposta de ensino necessária e multidimensional no espaço escolar. E apesar das práticas corporais de aventura oferecer diversas modalidades, o foco principal da nossa pesquisa foi apenas o skate, trazer apenas uma delas. Aqui trago algumas justificativas para o destaque do skate dentre as demais práticas corporais de aventura. O skate é uma das modalidades de aventura mais praticadas no Brasil, vem tendo uma crescente dentre os outros esportes de aventura. É uma modalidade olímpica, né? E uma prática que ganha muitos seguidores e praticantes no mundo. E o skate também é um fenômeno a ser pesquisado
e, desta forma, traz uma necessidade de um olhar para ele dentro do cenário escolar. A pesquisa objetivou levantar as produções científicas dos últimos 5 anos, indexadas na base de dados da Cielo. É interessante destacar que nessa pesquisa só trouxemos uma base de dados, que foi a Cielo. Para não generalizar os achados de outras bases de dados, livros, que eu vou até falar um pouquinho mais à frente, isso acerca do skate no âmbito da educação física escolar. A pesquisa foi uma pesquisa do estado do conhecimento, que nos permite fazer um mapeamento e bem como fazer uma análise posterior acerca dos achados. A base de dados escolhida, que nem expliquei anteriormente, foi a Cielo, e trouxendo como alguns descritores para incluir, né, trazer o foco da nossa pesquisa, práticas corporais de aventura, skate e educação física escolar, além do indicador booleano-end. Como critério de inclusão e exclusão, aplicamos os descritores, que nem falei anteriormente, e foram encontrados 2 artigos dentro da base de dados da Cielo. Posteriormente, aplicamos os marcadores que precisava ser um artigo original, o ano de 2017 a 2021, que destaco 2017 por ser a data de publicação da BNCC, que é um documento tão importante para a educação física escolar, e retratar o cenário brasileiro. E desta forma, um artigo foi selecionado para a nossa pesquisa. O artigo selecionado é o artigo intitulado Proposta de Classificação das Práticas Corporais de Aventura para o Ensino da Educação Física Escolar, de Inácio, em 2021. Tendo em vista a pouca ênfase do âmbito escolar, o autor buscou sistematizar uma proposta de classificação para essas práticas dentro do meio da educação física escolar, oferecendo, assim, um maior escopo de possibilidades para o ensino destas no âmbito escolar. Ele baseou em elementos constituintes, sendo eles deslocamento, sentido do deslocamento, formas de deslocamento, impulso motriz, risco e aventura. Dentre os indicativos levantados na produção analisada, nota-se o esforço do autor em retratar exemplos didáticos para o ensino das práticas corporais de aventura na educação física escolar. O autor retrata muito a ausência de exemplos didáticos para o ensino das práticas corporais na educação física escolar. Ressalto também que o artigo não aborda apenas o skate, mas traz ele como uma das práticas corporais em potencial para serem trabalhadas. E foi o único artigo encontrado que incluiu o skate também. Nesse sentido, foi possível identificar como lacuna a ausência de pesquisas na base de dados da Cielo, destacando mais uma vez que foi a única base escolhida. Sobre o skate, que é uma modalidade olímpica, bem como faz parte de uma unidade temática da Base Nacional Comum Curricular. E ressalta essa importância que já estamos até pensando em estudos futuros, tendo em vista que esse estudo é um estudo inicial, trazendo à cena não apenas os artigos e não apenas uma base de dados que nem fizemos nesse aqui, como também trazer teses, dissertações e materiais didáticos. E quem sabe assim, com essas novas pesquisas, poderá ser ampliada a amostragem de estudos acerca da utilização do skate nas aulas de educação física escolar. Aqui as referências e obrigado. Muito bem, Felipe. Boa apresentação. Vou só ressaltar aqui que o Patrick é nosso amigo. Estudou, trabalhou na UEM com a gente e trabalhou aqui na UEMP com a gente. Na UEMP aqui no Jacarezinho também. Muito bem. Show de bola. Show. Quem mais nós temos aí para apresentar? Cliver, né? Isso. Além do Cliver, tem mais alguém presente que vai apresentar? Eu. O Ricardo. Muito Ricardo, bem. isso. Joia, Ricardo. Se preparem, fica na expectativa. Obrigado. Fica à vontade, Cliver, com você agora, bem tranquilo. Vou compartilhar aqui.
Não tá dando certo. Não tá aparecendo. Você deixou já aberto o PowerPoint? Já está lá na barra de ferramentas, Tá tá? aberto, aham. Tá aberto. É janela ou é guia? Janela. Pode colocar janela ou tela inteira. Não tem qualquer Ah, um. apareceu. Deu certo agora. Mais um pouquinho ele aparece para nós. Está começando. Aí já apareceu aqui, só falta você colocar no modo de apresentação. Foi? Apagou de novo. Desligou de novo. Para mim está aparecendo. É? Para mim não. Só falta o modo apresentação ainda não. Botei no modo apresentação. Não apareceu ainda, não? Não, tenta só mudar de slide, quero ver. Colocar de novo. Deu certo agora? Está começando. Está começando. Modo apresentação, vamos ver. Ou você vai lá embaixo, naquele livrinho que tem lá embaixo. Eu coloquei em modo apresentação. Não foi, não? Não, mas vamos fazer o seguinte, apresenta. Pode ir apresentando aí. Vou começar a marcar aqui, pode fazer sua apresentação. Nós vamos prestando atenção na sua fala aí. Não se preocupe com os slides. Eu acho que eu sei como resolver. Quer que eu auxilie, professor? Posso falar? Sim. Você coloca em modo apresentação antes de colocar para compartilhar aqui no Meet. Aí você vai Alt Tab, aí vai na página do Meet, essa página que a gente está aqui. Você abre o arquivo e coloca em modo apresentação. Eu estou com esse mesmo problema aqui. Pera. Coloque em modo apresentação. Aí depois eu não consigo ir pelo Meet. Mexe com o mouse. Alt Tab, aí vai na janela do Meet, através do Alt Tab. Vai passando, vai aparecer o Meet. Alt o quê? Alt Tab. Até que fica perto do Windows. Alt Tab. Não tô vendo essa tecla Tab aqui. Pode fazer. Em cima do Caps Look. Que tem duas flechinhas assim, ó. Duas flechinhas? Isso, uma para cada lado. Aperta o Alt e o Tab juntos. Isso, aí vai passando até vir na tela do Meet. Aí. Tá certo. Agora vai. Foi? Está começando. Agora sim. Amém. É certo. Então, boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Agora eu vou dar início à apresentação do meu trabalho, cujo tema é uma análise da produção científica sobre a modalidade skate, titulado por mim, que vos apresento Clive Sena, juntamente com meu orientador, professor Dr. Antônio Luiz Firmino. Introdução. O skate é um dos esportes mais praticados pelos jovens na atualidade. O skate é uma forma que os jovens buscam de expressar seus sentimentos através das manobras realizadas. É importante ressaltar que no ano de 2020, o skate ganhou uma maior visibilidade devido à inclusão dos mesmos no esporte olímpico, nos esportes olímpicos de Tóquio. E o Brasil, ele conquistou 3 medalhas, sendo 2 medalhas na modalidade street, com a atleta Raíssa Leal e o atleta Kelvin Hoffman, e na modalidade parque, com o atleta Pedro Barros. Objetivo geral: analisar a produção científica sobre a modalidade skate no período de 2010 a 2021. Como objetivos específicos, temos realizar um levantamento
Acho que travou. Travou um pouquinho, volta só um pouquinho assim, a sua fala, só um minutinho atrás. Pode continuar, velho. Travou em qual parte? Pode falar a partir do objetivo geral. Certo. Então, a pesquisa tem como objetivo geral analisar a produção científica sobre a modalidade skate no período de 2010 a 2021. Como objetivos específicos, temos realizar um levantamento bibliográfico das produções científicas sobre a modalidade skate, identificar os autores e instituições que estão produzindo conhecimento acerca dessa modalidade. E, por último, apresentar e analisar de que maneira o tema skate vem sendo discutido nessas produções científicas. É importante ressaltar que esse tópico está em destaque por conta de ainda estar em andamento. E essa pesquisa, esse trabalho, na verdade, faz parte de uma pesquisa maior, que, no caso, vem a ser meu trabalho de conclusão de curso. A metodologia, ela tem como base um estudo de revisão bibliográfica de cunho descritivo e interpretativo, onde foi dividido em 4 etapas, sendo que a primeira etapa consistiu na escolha das bases de dados dos descritores e booleanos para a coleta de dados. Então, primeiramente, a gente optou pelos seguintes descritores: práticas corporais de aventura, esportes de aventura, esportes radicais e skate. Porém, observamos que tinha vários trabalhos que fugiam da temática proposta por essa pesquisa. Foi onde fizemos uma nova busca de acordo com os descritores em saúde, o DESC, e optamos pelos seguintes descritores: skate, skateboard e skateboard. E em relação às bases de buscas, optamos pelo Cielo e o Linux. A segunda etapa consistiu na leitura dos resumos e dos títulos dos trabalhos para que fossem feitos os critérios de inclusão e de exclusão. Como critério de inclusão, temos todos aqueles materiais que discutem sobre a modalidade skate, publicados nos anos de 2010 a 2021, que fossem publicados em português e revisados por pares. Já como critério de exclusão, temos todos aqueles materiais que fogem da temática proposta por essa pesquisa, que não fossem publicados nos períodos de 2010 a 2021, que não tivessem em português e não fossem revisados por pares. Terceira etapa. Essa etapa consistiu na identificação das instituições em que esses trabalhos estão vinculados, os autores que estão produzindo conhecimento nesse campo, quais as regiões esses trabalhos estão alocados, quais os periódicos foram publicados, quais as palavras-chave de maior incidência descritas na pesquisa, qual o período de maior incidência de publicações sobre o tema. E quarta e última etapa é a etapa de análise dos conteúdos discutidos nos trabalhos. Resultados. Depois da fase de inclusão e de exclusão, para nosso trabalho foram selecionados apenas 15 trabalhos, né? Aí os trabalhos vinculados à instituição. Diante os trabalhos que tiveram maior incidência, foi a Universidade Federal de Rio Grande do Sul, com 3 trabalhos cada, a Universidade Federal do Paraná, Universidade Estadual do Maringá e Universidade Estadual de Londrina, com 2 trabalhos cada instituição,
e logo em seguida a Universidade Carmelito Castelo Branco, Universidade Estadual de Campinas, Universidade Federal de Ouro Preto, Universidade Federal de Espírito Santo, Universidade do Estado do Pará e Universidade Regional de Blumenau, com apenas um trabalho cada universidade. Diante dos trabalhos vinculados a autores, apenas 40 pesquisadores foram encontrados nas pesquisas, sendo destes 19 mulheres e 21 homens. É importante ressaltar que os autores Leonardo Brandão e Tony Urato, eles apareceram, né, com maior incidência nos trabalhos, sendo que cada autor apareceu duas vezes cada. O número de estudos por periódicos, ou por período e periódicos. No que diz respeito ao ano de publicação, que teve maior incidência, foi o ano de 2016, com 3 trabalhos. Em seguida, dos anos de 2011, 2012 e 2013, com 2 trabalhos. E, por último, o ano de 2010, 2014, 2015, 2017, 2019 e 2020, com apenas um trabalho em cada período. Periódicos e qualis. No que diz respeito aos periódicos, que teve maior incidência, foi a revista Lícere, com 7 trabalhos, logo em seguida, da revista Motriz, com 2 trabalhos. E logo em seguida, a revista Movimento, Cadernos Panguá, a revista Brasileira de Ciências do Esporte, Motrivivência, Ex-Eco e Jornal Physical Education, com apenas um trabalho cada periódico. Aí, dentre as palavras-chave que tiveram maior incidência, está em primeiro lugar a palavra esporte, com 7 trabalhos. Logo em seguida, a palavra skate, com 6 trabalhos. E atividades de lazer e de esporte, com 5 trabalhos. Aqui estão algumas referências utilizadas ao longo da apresentação. E aqui encerro minha apresentação e obrigado pela atenção de todos e todas. Obrigado você. Parabéns pela apresentação. Vamos com a professora Silvia agora. Quem que vai apresentar? Microfone fechado? Desculpa. Olá, Ricardo. Boa tarde. Seja bem-vindo. Você fará a sua apresentação. Então, nós estamos pedindo que você apresente, né? Fala teu tema, os autores. Fique bem à vontade. Tá joia. Vou compartilhar aqui. Tá. Tem mais alguém ainda para apresentar trabalhos? Acho que não, né? Acho que esse é o último. Pode ficar à vontade. Estamos vendo. Ótimo. Deixa eu voltar lá. Bom, boa tarde a todos. É um prazer bem bacana estar com vocês nessa tarde, nesse evento. Já tinha anseio de participar desse evento e agora, mais pertinho assim, ficou mais fácil, né? Apesar de estar online, mas como eu estou em Londrina, né, pertinho. A ideia era até ir e pretendo ir alguns dias até o evento, de repente na quinta, que é mais tranquilo. O nosso trabalho é um relato de experiência, na verdade, porque nós temos o anseio, né, e trabalhamos com esporte de aventura
na graduação de Educação Física desde 2016, na Universidade Estadual de Londrina, na UEL, eu e o professor Evanil, que é o parceiro nesse trabalho, e agora eu na Unifil desde 2020. Então, é um relato de experiência, né, das dificuldades e desafios para trabalhar com o esporte de aventura na graduação de Educação Física. Primeiro, só uma pequena introdução, né, que os esportes de aventura constituem uma prática recreativa que surgiram nos países desenvolvidos na década de 70, e no Brasil, mais propriamente dito, aí na década de 90, ele começa a ganhar muita força, né, segundo o Beltrán, 2003, principalmente nesse abrigo dos novos hábitos da sociedade pós-industrial, da sociedade urbana e com o advindo do lazer e o tempo livre mais frequente e o retorno do homem ao contato com a natureza e tudo mais, né? Então, ele cresceu bastante. Nós temos alguns alunos já trabalhando exclusivamente com esporte de aventura, né? Já orientei TCCs de alguns alunos voltados para o esporte de aventura, então é uma prática que vem crescendo desde a década de 90, mas eu acredito que na universidade vem crescendo agora nos últimos anos, aí, né, posteriormente a 2010. Um exemplo disso é a BNCC 2018, que deu uma grande relevância a essa prática, né, como as práticas corporais de aventura, incluindo como uma unidade temática das unidades curriculares exclusivas, a ser trabalhada desde o ensino fundamental, principalmente o ensino fundamental 2 e o ensino médio. E aí os cursos de graduação de Educação Física também têm iniciado antes, o que a gente vem percebendo é que era uma disciplina exclusiva, uma disciplina não exclusiva, mas os conteúdos ministrado dentro de outras disciplinas, e a partir de um certo recorte, a gente tem essa disciplina direcionada exclusivamente para o esporte de aventura ou agregado com outra disciplina, com outro conteúdo, né? No caso da Unifil, né, que foi criada em 1972, aqui em Londrina, na época era Cesulon, passou a categoria de centro universitário em julho de 2011, então no nome Centro Universitário Filadélfia, Unifil. Ela oferece as modalidades de ensino tanto presencial quanto à distância, no curso de graduação, pós-graduação, tecnólogos, ensino técnico e profissionalizante. O curso de Educação Física da Unifil está no quadro da universidade desde 2007 e atualmente ele tem as modalidades presencial e no semipresencial o bacharel e a licenciatura. Tanto na modalidade presencial quanto semipresencial, nós temos uma disciplina, que é a disciplina Esportes Alternativos e Aventura, com carga horária de 60 horas e 90 horas. 60 horas porque nós temos uma alteração de grade, e até essa grade está vigente do terceiro ano, então nós temos mais 2 anos, ela com 60 horas, e para o primeiro e segundo ano já é uma grade nova, que ela foi ampliada para 90 horas, mas trabalhando junto os esportes alternativos e o de aventura. E aí ela é trabalhado praticamente meio a meio, né? O esporte de aventura ele tem como uma proposta a fuga do cotidiano, os riscos, a novidade, o estímulo, o entusiasmo, a exploração, a descoberta, características inerentes aos mais jovens. E aí, para fins pedagógicos, nessa disciplina, nós decidimos considerar a motivação para a prática da atividade de aventura, para a gente poder classificar ela, né? E ela é classificada pelo ambiente físico, pelo ambiente pessoal, pelas atividades, pela valorização ético-ambiental e pelo ambiente social. Mas, para fins pedagógicos, e principalmente desse relato, nós classificamos somente pelo ambiente físico, e aí pela prática e o modo mais fácil de entender esses esportes, se a gente tratar pelos elementos da natureza, né? Então, nós dividimos nos 4 elementos para trabalhar essa prática com os graduandos de Educação Física, o elemento água, o ar e a terra, e aí, numa brincadeirinha, substituímos o elemento fogo pelo indoor, ok? Bom, os desafios fundamental nessa prática da natureza para o curso de Educação Física a gente tentar levar os alunos para uma prática, né, de volta à natureza
e num ambiente totalmente urbano, como que nós poderíamos introduzir essa volta, ou esse sistema ecológico, essa volta à natureza, para os alunos da educação física. Munhoz e Gonçalves Filho, eles confirmam essa ideia, afirmando que desde que as pessoas começaram a migrar do espaço rural para o urbano, tem ocorrido um afastamento do ser humano da natureza. E a identidade do homem, como se faz pela natureza, tem se perdido, e atualmente existe esse movimento em prol do reencontro do homem com a natureza. Mas como que nós vamos trabalhar isso dentro do curso de educação física, com graduandos, considerando o ambiente urbano que está presente a universidade, a Unifil, né? E aí, analisando todas as buscas pela aventura, e também a fala do professor Pimentel, né? Que as pessoas buscam no esporte de aventura não só a natureza, mas também outros tipos de sentimentos, podemos dizer assim, o risco, a vertigem, o limite da liberdade da vida, o desafio, a busca pelo novo e a fuga da rotina. E ele ainda complementa dizendo que as pessoas comuns conhecem os esportes de aventura, então ele é bem difundido já até através do conhecimento, da mídia, mas acreditam não possuir recursos econômicos ou condicionamento físico para essa prática, e isso tem excluído um pouquinho as pessoas dessa prática. E isso também acontece no curso de educação física, né? Então as pessoas, os alunos têm um pouco receio dessa prática, e assim entendemos que essa prática pode ser melhorada de acordo com o próprio conhecimento e a responsabilidade que nós temos enquanto universidade de difundir essas práticas no maior número de adeptos possíveis e mostrar que não necessariamente ela é totalmente exclusiva devido ao condicionamento físico ou aos recursos econômicos. Bom, pensando nesse relato, então, o grande desafio deste caso era assim como acreditamos que na maioria das outras universidades também, né, eu tenho relato aí de 2, mas nesse caso estamos trabalhando somente a Unifil, que é uma universidade privada, é a realização da prática deste conteúdo, uma vez que a estrutura física para essas modalidades é praticamente inviável em sua totalidade, principalmente para as universidades privadas, devido ao espaço e custo, além de, claro, das características de natureza e clima. Então, é claro que nós temos outras possibilidades com materiais adaptados, mas, assim, a prática do esporte de aventura condicionado à natureza e tal, ele fica um pouco difícil, principalmente para as universidades privadas, dado a sua estrutura, a necessidade de estrutura, e o valor, né, o preço dessas estruturas. E aí nós estamos dividindo nos 4 elementos, nós, desde 2020, então nesse recorte aí, pegamos a pandemia, né, e por isso que nós não conseguimos trabalhar um elemento, mas como que nós trabalhamos com os alunos? Os esportes aéreos, nós trabalhamos a modalidade na prática, estou falando aqui na prática, porque na teoria nós passávamos por várias modalidades, mas o que a gente conseguiu fazer na prática. Então, nós fazíamos uma visita técnica, inclusive aconteceu uma no último sábado, a empresa que realiza saltos duplos e que possui atletas profissionais no aeroporto 14 Bis aqui em Londrina, na Varta, para quem conhece Londrina. Alunos que se interessavam em realizar o salto, assinavam o termo de responsabilidade e custeavam o salto. Mas era bem legal nessa visita técnica, onde os profissionais lá do paraquedismo mesmo, atletas profissionais, nós temos um atleta ali que ele foi 8º lugar no Campeonato Mundial na formação de figuras, né? Então, é bem bacana, ele passa toda a orientação de como dobrar o paraquedas, toda a relação com a modalidade, como é a competição, todas as modalidades do paraquedismo. E aí nós assistimos eles conhecem o avião e assistimos alguns saltos duplos. O aquático está com asteriscos ali, porque a gente trabalha o rafting, que a ideia é a descida do Rio Tibagi próximo a Londrina, porém nós não realizamos devido à pandemia. A ideia é no segundo semestre desse ano inserir o rafting na disciplina. O indoor, que nós trabalhamos o paintball, então é uma locação de uma arena em Londrina. Agora ela se mudou para Cambé, que é uma cidade próxima, praticando 2 modalidades, o pega-bandeira e a eliminação. Cada um pagou pelo aluguel do equipamento e das bolinhas. Então, veja que a gente não tem até essa estrutura, né, de custear algumas
possibilidades materiais e tudo mais. E o terrestre, a gente trabalha o montanhismo, que é escalada na modalidade de ataque ao Pico Agudo, em Sapopema, próximo a Londrina, 180 quilômetros mais ou menos. O ponto mais alto do norte do Paraná, ele fica a 1.100 metros de altitude. E os alunos pagaram pelo seguro de vida, pela entrada no parque e ratearam o custo do deslocamento, que é a gente alugou micro-ônibus ou van, né, dependendo do tamanho da turma. Então, veja, a gente tem até possibilidades próximas aqui na região, nós conseguimos atender as 4 classificações, porém, nós não conseguimos custear ou apoiar os alunos nessa preitada, e aí fica um pouco vulnerável a disciplina, porque se o aluno falar, olha, eu não tenho condições, a gente não pode obrigá-lo a ir, não é verdade? Então, aqui algumas fotos, né, de cada experiência, tá? Essa é o montanhismo no Pico Agudo, né, na classificação terrestre, esportes terrestres. Então, aqui é a turma do ano passado. Esse ano nós vamos com a turma no dia 9 de julho. Nós vamos fazer o ataque, então, ao Pico Agudo. Uma montanha de nível médio, tá? Uma escalada aí de nível médio, com uma trilha de 4 quilômetros de subida, 1.100 metros de altitude. Então, a gente leva em torno de 2 horas para subir e 1h30 a descida. É uma vista lá embaixo do Rio Tibagi, é um ponto muito bonito aqui da região. O paraquedismo no 14 bis, essa foto é fresquinha, né? Foi da disciplina de sábado. Nós fomos lá, então, assistimos alguns saltos. Aqui, essa foto da esquerda é o instrutor da Fly Paraquedismo, que é a empresa que nós fazemos essa parceria, e ele aqui explicando a questão do salto, da altimetria, dos equipamentos e tudo mais, e uma foto de toda a turma aqui no avião que leva os paraquedistas para o salto. O paintball, esse ano ainda não foi realizado, então a empresa é a Redline, que é a nossa parceira, e aí a gente faz as 2 modalidades, né, o pega-bandeira e a eliminação. A gente limita as bolinhas para os alunos, para não terem divergência, né, e aí quem tem mais pode mais, e aí depois, se eles quiserem jogar, eles podem alugar o campo, não tem problema, mas a fins didáticos, nós limitamos as bolinhas. E aqui é só uma foto ilustrativa, tá? Não é dos alunos, mas a ideia é descer, esse é o Rio Tibagi mesmo, ali no Cânion Guartelá, fica próximo a Londrina também, então a ideia é fazer uma expedição, como nós fazemos ao Pico Agudo, com os alunos, para fazer a descida do raft, e ainda em modo de lazer, né, não em competição, mas para ter a vivência dos 4 elementos dos esportes de aventura. Então, por fim, nós acreditamos que essa experiência tem contribuído de maneira significativa para a formação dos alunos e, principalmente, para a difusão das modalidades de aventura junto à comunidade acadêmica e profissional, que é o que nós falamos ali no início, de tentar mostrar para as pessoas que é possível, sim, com um custo não tão alto, praticar belos esportes de aventura. As referências que nós utilizamos para esse relato de experiência, agradeço muito aí as expectativas e a audição de vocês. Obrigado. Obrigada, Ricardo, nós que agradecemos. Bom, Dula, posso começar a falar? Deixa eu só falar uma coisa. Ô, Ricardo, vou fazer uma brincadeira. E ainda ganha para fazer isso. Me falam isso para mim, viu? Vida de professor de educação física é fácil. Deus do céu. Você faz outra coisa além de... Você trabalha além de dar aula, né? Mas que momento muito legal que nós tivemos. Nós tivemos aqui 3 apresentações, né? O Matheus, o Felipe e o Cliver, que falaram sobre o skate, os impactos da inclusão do skate nos Jogos Olímpicos, o skate na escola, a produção científica, e o Ricardo finalizou aí com a prática de aventura, né? Um relato de experiência aí dos alunos. Bom, eu tenho várias questões assim para falar. Vou colocar 2 aqui. Uma, fresquinha agora, o Ricardo, eu tive a possibilidade de trabalhar com essa disciplina no momento de pandemia total. E aí é muito difícil a gente ficar só na teoria,
né? Como todos vocês devem ter passado por isso em outras disciplinas, mas ainda mais esporte de aventura, que todo mundo quer fazer a prática. Mas você apresentou, né, o relato de uma universidade que é paga, né? É paga, e que os alunos, né, querendo ou não, alguns têm lá condições ou não de bancar isso. Então, isso é muito difícil quando a gente traz aqui, por exemplo, para a nossa realidade, que, por exemplo, a gente praticar qualquer coisa, a gente teria que ir até nesses lugares que você mostrou, que mais próximos de nós temos Ribeirão Claro aqui, mas não tem tantas coisas assim para se fazer, além de uma leve caminhada, né? Um montanhismo bem pequenininho, assim, básico. Mas, então, fica a pergunta, como que a gente trabalha isso numa instituição pública, que os alunos não têm acesso, e no momento pandêmico, como nós passamos? Eu vou falar para vocês, relato pessoal, eu fiz surf aqui em cima do tapete, andei de skate em cima do tapete, fiz slackline em cima do cabo da vassoura, porque eram as condições que a gente tinha no momento. E aí, depois, né, o Ricardo pode falar sobre isso para a gente, como que é fazer isso, por exemplo, lá na UEL, trabalhar com isso, que talvez seja uma clientela diferente. Com o pessoal do skate aí, o Matheus, né? A Unifil, né? Não, mas assim, porque ele falou que trabalhou já na UEL também. Então, como fazer jogar com essas duas clientelas diferenciadas. E o pessoal do skate, nossa, que grata satisfação, né? A gente ter aí uma modalidade que teve uma ascensão olímpica, eu acho que foi uma sacada de tentar buscar nova clientela, novos adeptos, espectadores para as Olimpíadas, principalmente esse pessoal que não era dos esportes institucionalizados, né, os tradicionais. Então, vamos buscar uma galera, quem sabe a gente consegue trazer um público diferente de espectadores e de praticantes no mundo aí, de um esporte que ainda, né, não tem uma visão olímpica. E que sacada legal, e o Brasil foi felicíssimo, né? Tivemos a nossa pequena Raíssa aí que deu show de bola e continua nisso. Então, o que vocês viam, vocês que falaram do skate antes, e agora, como que se vê o skate no Brasil, que a gente vê também que esse momento de pandemia também foi um acelerador, talvez, de opções como até o próprio Felipe falou, eu comecei a praticar skate porque eu não conseguia ficar parado, então era uma modalidade que eu podia fazer sozinho sem ter muitos problemas. E aí, não sei se o Dula quer falar alguma coisa antes do pessoal comentar. Não, pode ficar à vontade, pessoal. A Gleice, a Lívia, o Fernando, o Renato, o Evandro, o Bian, Stefânia, pode ficar à vontade também para falar, tá bom? Ana Sofia. Pode falar, fiquem à vontade vocês. Quem gostaria de começar? E nós, professores, onde nós entramos nisso tudo? Como nós podemos, Ricardo, por exemplo, nossa ação? Posso responder, então? Bom, professora, obrigado pela questão, pelo compartilhamento de desafios, né? Também fiz alguns, eu acho que era mais circo até do que esporte de aventura nessa tempo de pandemia. Mas, aqui na região, principalmente, as primeiras possibilidades que foram abrindo foram os esportes de natureza, né? Então, por exemplo, nós tínhamos estádios, ginásios fechados, mas tinha a possibilidade, e o pessoal procurou muito, principalmente o turismo de aventura, né? Hotéis, pousadas pequenas. Então, em 2020 mesmo, nós conseguimos ainda fazer o pico agudo e o paraquedismo. Então, né, foi no finalzinho, nós trabalhamos a disciplina e no finalzinho conseguimos ainda fazer essas práticas. Fizemos algumas intervenções na quadra com poucos alunos, porque daí não era obrigatório a participação, então nós filmávamos e fazíamos alguns malabares ali, né, mais circense do que até esporte de aventura. Mas foi bacana. Agora, quanto então, assim, eu acho que a pandemia atrapalhou mais até os outros esportes nesse quesito do que o nosso, por ser liberado mais rápido, né? E, assim, a primeira vez em 2020 nós fomos com um grupo de 12 alunos, todo mundo de máscara, e aí
começamos a fazer o ataque, todo mundo de máscara. É claro que no caminho eles tiraram, mas se você vê a foto ali, nós temos alguns alunos ainda de máscaras, então foi bem bacana. Tomamos os devidos cuidados com álcool, teste de Covid, quem estava com qualquer sintomas não foi, né? Não tivemos problema algum sobre essa questão da pandemia, e foi possível, foi bem bacana, foi um desafio até um pouco diferente. Quanto à universidade pública, eu trabalhei na UEL e fizemos também expedição com a turma da UEL, e pelo incrível que pareça, eu acredito que foi mais tranquilo do que com a universidade privada. Porque lá nós temos, por exemplo, nós conseguimos o transporte gratuitamente, o transporte da universidade emprestou o ônibus com o motorista e levou nós até o aeroporto, até o pico. Naquela ocasião, nós escalamos outro pico, que é um pouco menor, chama Morro do Pico, que fica em Congonhas. Então, assim, os alunos tiveram a despesa de alimentação e o seguro de vida. O seguro de vida era R$10, então foi possível. O paraquedismo não teve custo nenhum, teve até uma aluna da UEL que quis saltar e ela pagou por conta lá e saltou. Então, dentro da UEL, nós temos a parede de escalada indoor, então é mais tranquilo, na minha concepção e na minha experiência, comparando essas duas universidades, foi mais tranquilo até que a universidade privada. Talvez, não vamos nem discutir isso, né? Mas quem estuda na particular, na privada, é que não tem grana. E o que tem grana estuda na pública. Uma inversão de valores, é verdade. Nós temos muitos alunos aqui, por exemplo, que são bolsistas, né? Então, que daí tem a mesma dificuldade. Na nossa região, Jacarezinho, norte do Paraná, divisa com o estado de São Paulo, cidade de Ourinhos, que talvez seja mais conhecida, é conhecido como o corredor da fome. É a parte mais pobre do Paraná, com a parte mais pobre do estado de São Paulo. Por incrível que pareça, pessoal, vocês que são do norte e do nordeste, tem isso aqui. Tem isso aqui. E o nosso curso é à noite, e o pessoal, estudando no público, também não tem muito poder aquisitivo para participar de atividades como essa, mas tem muitas atividades que a gente pode realmente fazer sem ter muitas despesas, né? Nós não temos muito tempo, mas pensando aqui nos 4 temas que foram apresentados aqui, né? O impacto do skate depois dos Jogos Olímpicos, né? Não foi bom só para o skate, foi bom para os Jogos Olímpicos, que vem a edição perdendo seu valor, pode observar. E estão tendo que colocar novos esportes para modificar essa situação que acontece com os Jogos Olímpicos. Então, eu acredito que foi muito interessante. E foi aí o Matheus, né, que apresentou. Depois também o Felipe no Educação Física Escolar. Tem bastante coisa que nós podemos fazer e dentro da escola, nós ensinarmos, né, no ensino superior, ensinarmos o que pode ser trabalhado dentro da escola. Mas o grande segredo é o próprio docente, o próprio professor. Muitas vezes, se não mudar o professor, o que acontece dentro da educação física escolar vai continuar sempre o mesmo conteúdo. Embora nós saibamos que existem pessoas que estão dispostas a se atualizar e oferecer o que tem de melhor para os seus alunos ali dentro da escola ou os seus universitários dentro da universidade. Aí, né? Só estou falando um pouquinho de cada tema aqui. A produção científica que me chamou a atenção, que é a produção científica antes dos Jogos Olímpicos. Não foi? A grande maioria que foi encontrado, que o Claver apresentou, foi 5. Antes dos Jogos Olímpicos do Japão. Pode ver toda a produção científica ali. Principalmente em 2016. Então, é uma área aí para ser estudada, pesquisada ainda, né? Eu tive... Tem um acadêmico que eu orientei, ele apresentou um trabalho aí nesse nosso congresso aqui, e foi trabalho de conclusão de curso dele. Então, acredito que na UEM, muitos trabalhos foram apresentados agora de conclusão de curso com o skate, e principalmente com o professor Juliano Pimentel,
E acredito que a partir disso, acredito que vocês que estão na universidade vão incentivar também publicações científicas nessa temática aí tão específica, né? Pode falar sim, Matheus. Obrigado, Valcir. Trazendo o comentário que a Silvia abriu, realmente foi uma grande jogada e eu acrescento ainda todo o espaço que o skate demonstrou de ser um esporte totalmente leve, sem rivalidade, a atitude dos skatistas, da própria Raíssa, dos demais. Isso é muito bacana, porque a gente vê que em outras modalidades a gente não consegue ter essa sensação, né, de uma realidade, de uma tensão, daquela disputa, e o skate mostrou um outro cenário, que eu acho que é importante para o olimpismo, em especial para as novas gerações, e todos os atletas muito jovens, né, o skate tem essa característica, no feminino, elas tinham ali uma média de idade de 14, 15 anos, isso é um outro ponto muito positivo. E eu acho que a relação entre os atletas é muito saudável, o próprio estilo de vida do skate visa isso, né, a união, as tribos estarem lá, se ajudando, trocando ideias, e a gente viu isso na competição, e isso é muito saudável, a gente vê o esporte também com esse congraçamento entre os atletas, então, acho que, além de uma grande jogada, eu vejo, assim, que o skate vai permanecer e vai cada vez mais ter novos atletas, e isso é muito bom para o nosso país, que já é uma potência, e espero que siga brilhando aí, traga cada vez mais bons resultados para o nosso país. Podemos observar valores positivos naquela competição ali, né? E é o que nós podemos e devemos trabalhar com a educação física, tanto no ensino superior como dentro da escola lá. Sim, Felipe? Eu gostaria de acrescentar também que estão na busca aí do Paraskate, né, para ir para as Paralimpíadas, salvo engano, de 2024. Não sei se o ano é certinho, que estão quase conseguindo, eu acredito que vão chegar lá, né, temos muitos brasileiros muito bons também, e com tudo que o skate atingiu na mídia, né, eu acredito que cheguem lá. Que eu acho que o fator principal foi essa questão, que o skate sempre existiu, porém era um esporte muito marginalizado, né? E quando chegou nas grandes mídias, viram que não era aquilo, que o skate é um esporte de valores, de desafios, superação, é um baita esporte, né? Que o pessoal antes não tinha essa visão. Isso na grande maioria, né, das pessoas. Eu acredito... desculpa cortar, pode continuar. Não, que o skate já tem alguns eventos grandes fora das Olimpíadas, tinha o Tampa, tem a ESL, só que não chegava tanto nas mídias que nem o impacto que tem uma Olimpíada, né? Gleice? A minha pergunta, né? Primeiro, parabenizar aí o pessoal que apresentou, né? E gostaria de perguntar ao Ricardo, professor Ricardo, a respeito do envolvimento dos alunos, como que ele lidou, né, com os alunos que ficaram sem participar das vivências por uma opção ou por uma restrição financeira, não sei, como era uma disciplina, eu acredito que do núcleo curricular e não optativa, né? Como que ficou, né, a prática desses outros estudantes, né, como que o senhor avaliou o processo? Fiquei curiosa para saber isso daí. Obrigado, professora. Como a atividade é sempre realizada aos sábados, né, por ser um dia letivo, mas não está dentro da carga horária, então, assim, o aluno não era prejudicado quanto à frequência. A avaliação, quando nós voltávamos, nós tínhamos uma roda de discussão com quem foi, ou uma sala de discussão via Meet, né, com quem foi e também quem não foi participava, só que quem não foi também tinha que fazer, quem foi fazia um relatório e quem não foi fazia uma pesquisa sobre a modalidade. Então, por exemplo, quando nós fomos no paraquedismo, né, que poucas não foram, mas eles faziam um relatório sobre o paraquedismo e aí trazia toda a história do paraquedismo, as modalidades e toda a concepção. Mesma coisa no montanhismo e assim por diante. E aí nós começávamos esse debate com os alunos, primeiro com os que não foram
contando o que é a modalidade, como é a modalidade, e depois os outros alunos, a vivência da modalidade, da experiência. Então, a gente conseguia integrar o conhecimento aí de uma forma bem bacana entre os próprios alunos. Era isso? É isso mesmo, professor. Obrigada. Nós temos mais um minutinho. Vou pedir para cada um de vocês aqui digitar o seu nome aí no chat, se possível, o seu e-mail. Vê se o Claver quer falar alguma coisa. Sim. Não, mas eu só estou, antes da gente encerrar. Tá. Seu nome e o e-mail. Pode falar, pode falar. Só quero agradecer, né? E pedir desculpas. Eu juro que eu estava assim, um pouco nervoso, né? Estava ansioso também, porque eu nunca tinha participado assim, do evento tão grandioso como esse, né? E é isso. Fica tranquilo. Esse é o primeiro de muitos que você vai participar, com certeza. Uma ótima participação. Sim. Eu queria acrescentar só uma coisinha. Sobre o skate, que é tão marginalizado, talvez isso também as Olimpíadas tenham servido para que nossos gestores municipais começassem a se mexer, porque a gente observa que por que o skate era marginalizado? Talvez porque essas pessoas não tinham locais de prática, locais adequados, e aí praticava onde dava, na praça, às vezes no centro histórico da cidade, e isso, né, todo mundo tinha já deixo, claro. Talvez as pessoas tinham uma visão de que esses praticantes não cuidavam do patrimônio público. Então, muitos locais, a cidade onde nós estamos também tem um local aqui que estava jogado para as traças. E, de repente, com essa visibilidade nas Olimpíadas, vamos começar a melhorar para esse pessoal praticar nesse local adequado. Então, eu acho que essa questão da marginalização, né? Desocupados que depredam tudo, que estragam tudo, que não sei o quê, acaba generalizando, achando que são os skatistas que fazem todas as coisas ruins ali que acontecem, às vezes, no patrimônio público. E, com isso, as autoridades, né, os nossos gestores passaram a se preocupar um pouquinho mais. Então, a gente vê vários locais aí que se preocuparam realmente com reformular, melhorar, ou pelo menos cortar a grama, o capim que estava ali, para o pessoal ter mais acesso a esses locais. Pode falar, Caio. Com base nisso que você falou e com base também na análise dos resultados dos trabalhos da minha pesquisa, pude observar que as políticas públicas elas não estão atuando tanto no skate, né? Elas deixam meio de lado. E com isso, os praticantes têm que, como é que eu posso dizer, eles optam por outros lugares que não são adequados para a prática. E com isso, correm risco até de se machucar, porque o skate é um lugar ele precisa de um lugar adequado para a sua prática. Não é em qualquer lugar. E também tem a questão do skate street, como você falou, que o skate ele remete muitas vezes a ato de vandalismo. E isso se dá principalmente pela modalidade street, que é a modalidade praticada na rua, que os skatistas vão utilizar de obstáculos como corrimão, calçada, escadas, para estar realizando suas manobras. Isso mesmo, Felipe, por favor. É isso que a professora Silvia falou, né? Retrata bem minha realidade, que aqui é uma cidadezinha de 10 mil habitantes, e recentemente construíram uma pista ali pequena na praça, que acho que nenhuma cidade aqui mais próxima tem. Vai ter em Campina Grande, se não me engano, mais próximo daqui. E apesar de não ter um incentivo assim, né, tem o local para praticar e tal. E eu ia acrescentar também o que o Kleber falou, né, que o skate tem gente que, mesmo tendo pista, opta por andar na rua, que é o pessoal que anda na rua mesmo.
O pessoal às vezes já tem uma pista adequada perto da sua casa, mas o pessoal do street, alguns, porque tem algumas pistas que já são voltadas para o street. Pistas próprias com corrimão, com escadas, mas alguns ainda têm aquela vivência de praticar na rua, porque gostam da prática da rua, de novos desafios, escadas de tamanho diferente, corrimões de tamanho diferente, com curvatura e por aí vai. Então, essa prática ainda continua, né, nas ruas. E uma coisa que o pessoal relata, né, eu já vi alguns skatistas relatando, é que nos Estados Unidos, eles já fazem a estrutura deles pensando nos skatistas. Tipo, reforçam a borda, não fazem com... É porque aqui tem muita essa questão de economizar para embolsar o dinheiro, né? Infelizmente tem isso na construção de pública, né? Aí lá fora já fazem as coisas mais reforçadas, já pensando nisso. O pessoal anda livremente mais do que aqui, né? Aqui tem mais esse preconceito. Felipe, isso não é só uma coisa de vocês aí, não. Infelizmente, está encalacrado no nosso Brasil. Não é só do Brasil. Nós tivemos, eu e a Silvia, doutorado na Espanha e em Portugal, e apresentamos trabalhos na Alemanha, na Itália, e vimos esse mesmo problema que nós temos aqui no Brasil, nós vimos lá também. Então, podem ficar tranquilos, não é só nós. Ricardo, você trabalhou em Araponga, Secretaria de Esportes? Trabalhei. O programa Segundo Tempo? Não peguei o segundo tempo. Não, porque eu acho que a Silvia fez uma visita lá em Arapongas e acho Mas era o programa do GEPOL, de análise dos agentes públicos. Tá vendo como isso muda pequeno? Tem foto, eu tô lembrando da foto, os dois juntos lá na visita. O Fernando está Verdade, eu nem lembrei, Silvio, desculpa. Pessoal, que tarde gostosa, a gente poderia ficar falando aqui sobre práticas de aventura por um bom tempo, mas daqui a pouco nós temos que dar aula. E foi muito legal, enriquecedor. Espero aí que vocês, como companheiros e futuros companheiros aí de profissão, continuem lutando. A gente poderia estar discutindo aqui várias outras práticas, né? Ou as modalidades mesmo que a gente conhece, tantas disciplinas que a gente trabalha aí nos nossos cursos, e que a gente possa incentivar os nossos alunos realmente a fazerem o que é o correto e levar a prática mesmo para a população. Então, aqui a gente tem vários projetos de extensão que atendem várias faixas etárias, né? E eu acho que é isso que é o nosso propósito, realmente a educação física está atrelada com o movimento. Não tem como fazer educação física e a gente permitir que ainda se formem pessoas que fazem rolar a bola, que não fazem o quê? É porque é difícil eu fazer prática de aventura na minha escola. Poxa, nós acabamos de falar aqui, nós fizemos slackline em cima do cabo de vassoura. Como que é difícil colocar um barbante no chão e não fazer as coisas, né? Vamos falar a verdade. Então, a gente precisa chega de justificativa e de desculpas e colocar a mão na massa, acho que esse é o melhor. Kleber, por favor. Aqui tem muito essa questão, né, de professor rola a bola. Até mesmo no estágio eu vivenciei isso, no estágio do ensino superior, né? Onde eu propus para o professor colocar práticas corporais de aventura na aula. Só que ele ficou assim com o pé para trás. Eu acho que ele não confiou assim totalmente em mim, sabe? E acabou a gente não colocando esse projeto para frente. O problema é esse de rolar bola, que até quando rola a bola, sai uma aula de educação física. E você ainda acaba fazendo bem para algumas pessoas. Mas isso não é o legal, isso não é o correto, isso não é o que nós queremos. E isso acontece normalmente lá na cidade, lá longe, não nas nossas aulas de educação física, né? Mas tá aí, uma boa oportunidade de trabalhar com esses esportes de aventura. Nós temos horário, pessoal, para trabalhar. A Ana Sofia quer falar, né, Ana? Vamos tirar uma foto, abram as câmeras aí para sair. Vai sair na primeira página do Congresso, todo mundo sorrindo. E daí nós vamos conversando aí com esses e-mails que vocês mandaram, nós vamos
mandar alguma coisinha para vocês aí. Tá bom? Beleza? Quem vai tirar foto? Eu vou tirar um print aqui. Sorrindo. É isso aí, pessoal. Foi muito bom trabalhar com vocês. Um abração para cada um de vocês. Até a próxima. Valeu, um abraço. Até, pessoal! Tchau. Até, pessoal. Obrigado, Silvio. Obrigado, Dula.